Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai fazer uma varredura no Vale do Itajaí-Açu e verificar todas as obstruções que foram construídas ao longo das décadas e identificar o que realmente está causando as enchentes no Vale do Itajaí. Tá? Então, aqui tem um mapa. Eu vou subir o Vale do Itajaí, trecho por trecho, e vou mostrando em cada trecho as obstruções, está carregando, as obstruções que foram feitas, tá? Principalmente pela atividade portuária. Então, a atividade portuária na foz do Itajaí-Açu é a principal causa das enchentes no Vale do Itajaí, somando-se ainda ao assoreamento, pontes com pouca vazão e aterros nas margens de alguns trechos no Alto Vale, no Médio Vale e no Alto Vale, também pontes com pouca vazão e alguns aterros que foram feitos nas margens, reduzindo a largura dos rios e assim reduzindo a vazão e causando as enchentes, certo? Então aqui a gente já está logo na foz, né? Nós temos desse lado aqui o mar e aqui a foz. Foram feitos esses moles. Essa fotografia aérea ela está desatualizada. Quando nós colocamos aqui no mapa, ó, a gente verifica que já foi feito aqui uma espécie de triângulo, tá vendo? Onde eu tô com o mouse aqui, ó. Foi feito um triângulo, certo? Aqui tem uma rua que faz uma espécie de rótula. Aqui na ponta um farol. E esse triângulo está afunilando a vazão da foz. Você percebe que daqui onde eu tô com o mouse, ó, até aqui, que era a largura natural da foz, hoje ela foi reduzida a pelo menos a metade. Então, pelo menos a metade da vazão da foz foi obstruída, tá certo? Temos ainda esses contramoles aqui, ó, que também estão brecando a vazão. E internamente nós também temos esses aterros aqui, ó, que invadiram o leito natural do rio e eles tiram a vazão do rio, tá? Na sua proporção, claro, mas tiram. E existe um fenômeno que acontece que é a somatória dos funis. Ó, você percebe que aqui internamente, ó, nesse trecho, nós temos aqui o cais da Marinha do Brasil, tá? Fazendo pressão contra esse recife artificial aqui que foi construído, tá vendo? Ó? Então é preciso que se entenda que quando o rio ele tem determinada largura, é porque ele precisa dessa largura, né? Nos séculos anteriores a água já cavou o seu curso, então ela cavou de uma forma que ela precisa dessa largura para poder fazer vazão para a água nos momentos críticos, nos momentos de grande enxurrada. Tá? Então a gente não pode interferir no leito natural do rio. Tá? Se você quer fazer alguma coisa, você tem que cavar na terra e abrir a terra para poder fazer um recife. Você não pode invadir o leito natural do rio como foi feito. Então isso aqui na verdade é um grande funil, tá? Que está afunilando a vazão. E aí existe um efeito, que é o seguinte, é o somatório de represamentos. Ou seja, aqui eu só falei por enquanto apenas dois, né? Esse externo, esse aqui na foz e esse aqui interno. Mas existem muitos outros, nós vamos subindo o vale e vamos ver vários outros. É preciso entender o seguinte, todos atuam em conjunto, nenhum atua de forma isolada, tá? Então por isso que não se percebe muito bem que eles estão afunilando a vazão, né? Porque muita gente pode vir e perguntar, tá, mas se os moles estão afunilando, era para estar uma enxurrada passando por cima dos moles, varrendo, transbordando os moles. E a resposta é não. Por quê? Porque não são apenas os moles, são vários funis conectados em série ao longo do percurso. Então todos estão atuando ao mesmo tempo em conjunto. Então por isso que não se percebe a atuação desses barramentos, né? Tá certo? Então veja o seguinte, é a mesma coisa que a corrente elétrica.
você tem a corrente elétrica, tem um resistor de 1K, por exemplo. Se você coloca mais um resistor de 1K, ou seja, 2 resistores de 1K em série, você vai ter 2K de resistência, certo? É a mesma coisa na vazão. Se você bota 2 funis conectados em série, você não vai ter apenas o represamento de um funil, você vai ter o represamento de 2 funis, porque esse rio, ele é um rio de pouca queda, ele não é um rio de salto. Se fosse um rio de salto, não existiria tantas enchentes, não existiriam tantos problemas, mas como ele é um rio que tem pouco salto, é um rio de pouca queda, então acaba se somando os represamentos, tá? Inclusive o represamento das pontes, das plataformas portuárias. Você vê aqui, ó, existem plataformas portuárias, como é o caso desse gargalo aqui, ó, que foram feitas com aterros invadindo o leito natural do rio. Você não pode. Aqui o rio ele era mais largo, ele fazia uma curva mais aberta, então foi se invadindo, ó, e tudo vai sendo somado, tá? O poder de represamento que esse polo portuário está causando na vazão é gigante, tá? É um represamento muito poderoso. Contra fatos não há argumentos, é por isso que está enchendo tudo aí, certo? Inclusive o próprio porto em 2008 foi destruído pelo seu próprio represamento, tá? Então assim, ó, a pequenos portos também, eles ajudam. Pequenas invasões do leito do rio com aterros tudo vai contribuindo, tudo vai sendo somado. Aqui, ó, tá? Essas invasões no leito do rio com aterros, esses afunilamentos aqui, ó. Tem um outro ponto aqui que está bem crítico. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ó, esse ponto aqui, ó. Olha como esse estaleiro aqui ele invadiu. O leito do rio ele passava mais aqui por dentro, então foi feito um aterro na baixa mar. Quando tem períodos de seca e de baixa mar, essas margens elas ficam num lodo, né? Então, para facilitar o atracamento das embarcações, eles acabaram fazendo aterros durante a baixa mar e o período de seca. E no período de cheia a água não encontra vazão, porque veja bem aqui a largura que tem aqui, ó, né? Desse mole até o outro mole foi feito um afunilamento com aterros portuários, com plataformas portuárias, certo? E vai subindo, cara. E assim, até a BR-101 aqui tem vários, tá? Aí quando chega da BR-101 para cima, encontra-se uma trégua, que aí tem os campos. Ó, aqui tá a BR-101. Daqui para cima, aparentemente já não tem mais tantos. Aí eu não sei dizer se aqui foi feito algum outro aterro afunilando a vazão. É preciso pesquisar, é preciso fazer estudos. Mas aí existe uma pergunta muito importante, que é a seguinte: tá, mas se são os moles que estão causando... Aqui é o meu mouse, a bolinha do meu mouse que está com um defeito, tá? E eu não consigo aqui controlar muito bem. Veja bem, se são os aterros portuários que estão causando as enchentes, então por que acontecem enchentes no Alto Vale? Em Blumenau, no Rio do Sul, não é? Porque se são a atividade portuária, era para acontecer enchentes apenas no Baixo Vale. No Alto Vale não aconteceriam enchentes, porque a água iria descer tudo e iria inundar apenas a área portuária, apenas o Baixo Vale. Boa pergunta. É porque no Alto Vale também existem os seus represamentos locais, também existem os seus gargalos no Alto Vale, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos esse exemplo, tá? de um possível funil. Foi feita essa rodovia, tá? Deixa eu ver que rodovia é essa aqui. Ingo Ering, não sei se pronunciei corretamente. Então essa rodovia ela foi construída aqui. Você percebe que o rio aqui ele está largo, e quando ele chega
nesse ponto da rodovia, ele afunila. Você consegue ver? Aqui ele está largo e aqui ele afunila. Tem que investigar, né, registros históricos, testemunhas, para ver se, quando foi feita essa rodovia, não foi feito um aterro aqui, reduzindo a largura do rio. Tá? Aqui ele já alarga um pouquinho mais e aqui já afunila de novo. Vocês têm que entender o seguinte, quando esse afunilamento ele é natural, não tem problema. Tá? Então, se foi a natureza que fez esse afunilamento no leito do rio, não há problema, não vai haver gargalo de vazão. Por quê? Porque quando tem esse afunilamento, significa que aqui tem uma queda mais brusca no vale. Então, quando existe uma queda, a água naturalmente ela afunila, tá? Porque ela não precisa de largura para fazer vazão. E quando o rio se alarga, é porque é uma área, é um trecho flat, é um trecho onde tem pouca queda. Então a água ela escavou e alargou o leito do rio para poder manter a vazão, certo? Então onde está naturalmente mais largo, existe menos queda. Onde está naturalmente mais estreito, existem quedas no vale, certo? Agora, se esses estreitamentos eles foram feitos pelo homem, aí então aqui está o problema. Então vai ter que acontecer um retrabalho aqui, né? Quem sabe refazer essa rodovia, fazer um estudo para fazer uma obra e de restaurar a largura do trecho do rio. E isso serve de exemplo, é preciso pesquisar isso em todo o Alto Vale, aqui é o município de Gaspar, tá? É preciso trecho a trecho ir estudando caso a caso e investigando aonde que existem os gargalos de vazão que foram construídos pelo homem, tá? Uma atenção também, um estudo deve ser feito com todas as pontes. Você vê que aqui tem uma ponte, logo em seguida tem várias, aqui tem mais uma, tá? Aqui tem mais outra, aqui tem mais outra. Isso que essas fotografias elas estão meio desatualizadas. Às vezes já existem até mais pontes, pequenas, médias, grandes. É preciso investigar uma por uma para ver se alguma delas tem problema de vazão. Foi feito muito baixa, foi feito com muitos barramentos dentro do leito do rio. Isso tudo afunilando a vazão, tá? E aquele mesmo princípio da soma das resistências que eu expliquei. Se existem barramentos, esses barramentos eles vão se somando, porque aqui não existe queda, pouca queda. Então todas as pontes, os barramentos de todas elas vão se somando, causando um grande represamento. E ainda somado aos aterros, tá? E somado-se ainda ao assoreamento do rio, causado pelos despejos de efluentes, abarrotados de areia, né? Então é tudo isso, tá? Então é preciso haver um plano de restauração da vazão do Itajaí-Açu. Esse é o caminho correto. Eu não aprovo construção de barragens no Alto Vale, porque não vai resolver, tá? Vai ser apenas dinheiro jogado fora sem resultado. Não tem como botar água no bolso, não tem como esconder a água dentro do armário, não tem como varrer água para debaixo do tapete. A solução para as enchentes é dar vazão para elas. Então a restauração da vazão do Itajaí-Açu. Tá, existe ainda mais uma outra coisa, que é o efeito, vamos chamar o efeito calha. Ou seja, as cidades, com a pavimentação das cidades, as cidades vão virando uma grande captação de água da chuva, porque a chuva ela começa, com a pavimentação, ela começa a ter dificuldade de infiltrar no solo. Então, os telhados das casas e a pavimentação vai concentrando a vazão nos córregos, e esses córregos desaguam no rio, concentrando muita vazão no rio, porque a água não infiltra mais no solo. Então, além da restauração da vazão natural, vai ter que ser feita uma duplicação da vazão natural.
Então, além de restaurar a vazão natural, ainda vai ter que se aumentar a vazão do Itajaí-Açu além do natural, por causa desse efeito calha, né? Como se fosse a calha de um telhado. O telhado faz a captação, joga tudo na calha e uma alta vazão vamos ter uma alta vazão na calha, certo? Então é isso, tá? Começar a direcionar para isso, tá? Eu percebo que não havia essa ciência não existe. Eu sou o autor de toda essa ciência. Por quê? Porque se existisse essa ciência, já estaria sendo feito alguma coisa. E a gente percebe que foram construindo cada vez mais e o problema está sendo agravado cada vez mais. Isso prova que não existe uma ciência nesse sentido, tá? A única ciência que eu encontrei, que de fato existe no Vale do Itajaí, é a respeito do assoreamento. Então eu encontrei aí discussões aí na internet, discussões públicas, registro de discussões públicas de pelo menos 10 anos. Já vem se discutindo, tá? Mas provavelmente tentaram desassorear, viram que não trouxe muito resultado, pararam de fazer. Porque realmente só o desassoreamento não vai resolver o problema. Tem que resolver todos esses problemas de vazão também, tá certo? Bom, agora a discussão mais crítica de todas é a questão da atividade portuária. Vai ter que ser removida toda a atividade portuária da foz do rio Itajaí-Açu e haver uma descentralização do polo portuário. Então, isso a longo prazo, a transferência da demanda portuária, parte dessa demanda portuária deve ser transferida para o porto de São Francisco do Sul, a outra parte para o porto de Imbituba e a possibilidade da construção de um novo porto aqui nesse meio litoral aqui, né, de Santa Catarina, tá? Eu sugiro observar a mecânica do porto de Imbituba. O porto de Imbituba, ele tem uma mecânica que não é dentro de um rio, não é na foz de um rio, tá? Então observem como foi feito a geohidrografia, alguma coisa nesse sentido, do porto de Imbituba. E aqui pode se fazer igual, né? Nós temos aqui o porto de Itajaí, a foz. Aqui nós temos um exemplo que poderia se fazer moles semelhantes ao porto de Imbituba e fazer o polo industrial aqui, tá? É só um brainstorm que eu estou fazendo. Aqui, tem uma outra possibilidade, Ponta da Vigia, fazer moles aqui e colocar o polo industrial aqui. Polo portuário aqui, né? É só uma ideia, tá? Isso aí é só um brainstorm. O que realmente precisa ser feito é a remoção de todas as plataformas portuárias e de todos os moles da foz do Itajaí-Açu. Isso precisa ser removido em caráter emergencial. Outra possibilidade é a construção de um canal de compensação de vazão. Então ele começaria a captação desse canal mais ou menos aqui na BR-101, nesse trecho. Se construir um grande canal, né, vai se passar pela 470. Esse grande canal vai desembocar no mar, tá? Para dar vazão para a água que desce, mantendo o polo portuário represando as águas aqui, afunilando as águas, porque daí nós teríamos um outro canal que iria pegar essa água e iria levar no mar, tá? Mas aí também iria ter muita gente ter que indenizar, né? Iria ter que se fazer aqui mais ou menos 10 quilômetros de canal. Teria que ser construído um canal largo para poder dar vazão para toda essa água, para poder manter o polo portuário. Assim, eu não sei se vale a pena, tá? Eu acho que o que vale mais a pena é a descentralização do polo de Itajaí para outros portos e a construção de um novo porto. Eu acho que isso a longo prazo é a medida mais acertada, e deixar o rio fazer vazão, certo? Não existe outra alternativa senão essas que eu falei,
Tá? A solução para as enchentes é dar vazão para a água. A construção de barragens no Alto Vale pouco vai resolver. Vocês podem construir 500 barragens, as enchentes vão continuar. Não tem como esconder a água, não tem como guardar água no armário, não tem como botar água no bolso. A solução é dar vazão para a água. Bom, espero ter ajudado. Compartilhem esse vídeo, façam essas informações chegarem até as autoridades e eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Se inscreve no canal, deixa o like. Muito obrigado, tamo junto sempre, valeu!